Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja o nosso Deus para sempre. E toda a terra o louve e o adore. Pela beleza, pela grandeza, pelo amor e por tudo o que Ele é. Que todo o nosso ser possa louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, engrandecer-lo, adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia. E hoje, de uma forma especial, nós vamos estar falando sobre o Deus Espírito Santo. Eu me sinto tão incapaz, tão pequeno, de poder descrever, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude nessa missão. Amém? Bom dia, queridos. Bom dia. Falar sobre o Espírito Santo de Deus é uma responsabilidade muito grande. Até porque entender a Trindade não é tão fácil assim, né? Muitas vezes somos acusados de adorar vários deuses, né? Porque dizem, como assim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então vocês não adoram um só Deus, porque vocês estão falando de nós que adoramos santos. Não é tão fácil entender a Trindade, mas é possível. Amém? E nem tudo que a gente não entende, a gente não pratica. Vocês vão ver ao longo desta palavra, né? Mas eu quero começar lendo João 14, que fala assim: Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na minha casa, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito. E quando eu for, eu vou pedir ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. E quem é esse outro Consolador? Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não pode receber, porque não o procura e nem o reconhece. Eu achei tão interessante. O mundo não pode receber, porque não o procura e não o reconhece. Mas vocês sim, pois ele vive convosco e estará mesmo dentro do vosso íntimo. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Este é o Consolador. Amém? Como eu disse, entender a Trindade, compreender que um poder pode ser três, é difícil. Mas reconhecer que adoramos, que nos rendemos a um só Deus, muitas vezes fica difícil de entender. Como pode um só Deus ser trino ao mesmo tempo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia, né? O nosso manual de instrução, aquele que nós abrimos todos os dias,
para nos aproximarmos mais de Deus, que quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, e quando nós oramos, somos nós falando com Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter a certeza disso. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no versículo 1 desse mesmo capítulo diz que foi Deus quem criou os céus e a terra. Mas no versículo 2 ele já diz que o Espírito de Deus, ou seja, o nosso Deus, se movia sobre a face das águas. Ei, Deus! Oh, Senhor, que esse mesmo Espírito que se moveu sobre a face das águas se mova hoje sobre as nossas vidas, Senhor, tirando todo o vazio, toda a falta de forma, tirando toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, Senhor. Oh Espírito Santo que paira sobre os caos. Oh Deus, ai Senhor, da tua presença, em nome de Jesus. E no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, diz assim: Eis que o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós vamos ver o Espírito Santo no primeiro livro da Bíblia e no último livro da Bíblia. E na Bíblia inteira, nós vamos ver a existência dessa trindade ao mesmo tempo e a certeza de que Ele é um só Deus. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 4, é o Senhor dizendo: Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e não amará, e você o amará de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é tão fácil entender a ideia da pluralidade divina. Contudo, isso não deve ser barreira para duvidarmos que o Espírito Santo é Deus. Por exemplo, quando viajamos de avião, talvez não, com certeza, não saibamos todas as leis da aerodinâmica ou da propulsão, que permite com que o avião com centenas, toneladas de peso voe, consiga voar. Mas mesmo assim, nós embarcamos seguro, confiantes no piloto de que tudo vai dar certo, não é mesmo? Então vem nessa viagem, confiante que Deus está no controle de tudo. É Ele quem nos dirige, quem nos guia. Lá em 1 Coríntios 13, de 9 a 12, vai falar assim: porque em parte nós conhecemos,
e em parte profetizamos. Porém, quando vier o perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Tem várias perguntas que nós não conseguimos responder na Bíblia. Somos carnes, somos humanos, somos limitados. Mas quando a gente estiver diante do que é perfeito, tudo fica lá claro como o dia. Hoje eu creio, eu exerço a fé. Porque para aquele que crê, eu não preciso falar muita coisa. Mas para quem não crê, eu posso falar um caminhão de palavras. William Shakespeare falou assim: há mais mistério entre os céus e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Leroy Fromm diz: o Espírito Santo, cuja plenitude devemos ter, não é uma vaga influência, nem uma força mística. É uma pessoa que deve ser recebida com profunda humildade, veneração e obediência. Não se trata, pois, de nós possuirmos mais dele, mas que ele possua mais de nós e que, de verdade, o Espírito Santo nos possua por inteiro. Essa é a minha fome, essa é a minha sede. Outro evento que deixa bem claro a existência do Espírito Santo é quando Mateus escreve, lá sobre o batismo de João, onde João Batista batiza Jesus nas águas. E quando Jesus sai das águas, vem sobre ele dos céus o Espírito Santo e pousa sobre ele. Jesus aqui na terra, Jesus Filho aqui na terra, Deus Filho aqui na terra, Deus Pai nos céus. E lá vem o Espírito Santo sobre o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Aleluia. Eu não quero entender, Senhor. Eu quero crer. Eu quero viver. Eu quero ter experiências. Eu quero ser tocado. Eu quero sentir. João e Paulo afirmam categoricamente que os três estiveram no evento da criação: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Lá em João 1 vai dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mais uma evidência de que toda a divindade participou da criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Jó 33, versículo 4, fala assim: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Romanos 8, 27, diz que o Espírito Santo é aquele que examina os corações.
sabe qual é a intenção do Espírito e que, segundo Deus, intercede por todos os santos. Diz que o Espírito Santo é o Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque, queridos, nós não sabemos orar como devemos. Nós não temos palavras. Nós tentamos, mas não conseguimos. Então, é Ele que pega os nossos silêncios quando nós nos calamos diante de Deus e traduz o nosso silêncio para Ele. É Ele que recolhe as nossas lágrimas e diz: olha as lágrimas da sua serva. Ela está dizendo isso, isso e isso. Está dizendo da dor, da angústia, da solidão. Está dizendo do abandono. Está dizendo do fracasso. É gemidos inexprimíveis que não conseguimos pronunciar. É a dor que não se consegue mensurar. É Ele quem traduz para Deus. Lá em 2 Samuel 23, no versículo 2, nós vamos ver o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. É engraçado que quando você fala isso, né? Tem cristão que fala assim: um homem segundo o coração de Deus, um homem que ia para a guerra, que matava, um homem que adulterou, um homem que foi omisso na criação dos filhos, um homem que... Sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque, queridos, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o seu pecado, se arrependia e seguia com Deus. E aí, nós vamos ver dizendo esta frase: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Esse homem, no fim da vida, já no leito de morte, disse isso: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Como isso é forte para mim. Este era um homem que pedia para que o Senhor o examinasse, o esquadrinhasse, o soldasse e tirasse dele tudo o que não lhe agradava. Meu Deus, como é bom, Senhor, saber que é possível chegarmos aos fins dos nossos dias e poder falar isso. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. E a minha oração desta manhã para nós é que a gente possa, ao longo dos nossos dias aqui na terra, deixar que o Espírito do Senhor fale por nós, o Espírito Santo fale por nós, e que o Espírito Santo seja verbalizado em nossa boca. Que a doce presença
que a paz, que a graça, que a comunhão, que a alegria, que a bondade, que a benignidade, que o domínio próprio seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo te preencha na totalidade. Que você se deixe ser guiado, ouvido por Ele. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.